Professor Leandro aqui, gente. Seguimos com o nosso conteúdo. Na aula de hoje, a gente vai discutir a introdução à periodização inversa e os passos para a implantação. Então, inicialmente, eu vou introduzir realmente ao que é esse conceito para vocês, e depois disso eu vou trazer um passo a passo de como a gente fará para implantar. E esse será, na verdade, a rotina, o roteiro para as próximas aulas, onde cada aula subsequente a gente vai estar trabalhando um desses passos, detalhes do que fazer, como fazer e as melhores maneiras de implantá-lo na tua rotina de trabalho aí, certo? Então, gente, entendemos já o que é a periodização tradicional e que a periodização inversa, como a chamamos, vem para quebrar um paradigma e reorganizar a maneira de montar treinos para pessoas comuns, para pessoas às quais a vida não é treinar e que tem outras prioridades. Vamos lá. Na periodização inversa, gente, a gente chama assim porque a gente olha para tudo que o aluno fez anteriormente de treino e monta apenas a próxima aula. E assim nós seguimos, olhando para tudo que o aluno fez anteriormente e montamos apenas o próximo treino. Num exemplo, quanto mais o aluno treina com a gente, mais preciso e melhor ficará a nossa próxima aula. Porque a gente depende das informações que a gente vai adquirindo desse aluno ao longo dos treinos para montar o próximo. Então é muito desafiador a primeira aula. Na verdade, é muito desafiador as 10 primeiras aulas desse aluno, porque nós estamos conhecendo ele, estamos nos adaptando ao treino dele e ele está se adaptando ao nosso. E a verdade é que na periodização inversa, o foco do treinamento é o teu cliente, é o aluno, e não a organização de treino. Ela se molda ao aluno e não o aluno se molda a ela. Então nós teremos uma organização que vai realmente se moldar ao que o cliente precisa e demanda, e não o contrário. E o mais incrível da periodização inversa é que, gente, a gente vai dar atenção não para o que o cliente está vivendo naquele mês, simplesmente um objetivo dele, uma meta, uma quantidade de peso para perder, um casamento que tem para ir vestir uma roupa e se sentir bonito, uma dor no ombro que está incomodando ele no trabalho dele. Não, a gente está preocupado principalmente com o que o aluno está vendo naquele momento, naquele dia, naquela exata situação, para que o treino dele seja incrível, incrível mesmo. Eu tinha um cliente que ele gostaria de aprender a pular corda. Olha a demanda, né? Que demanda diferente e legal. E ele me procurou com essa demanda, eu adorei, né? Porque eu falei, cara, vamos lá, eu vou te ensinar a pular corda. Você vai aprender. E acabou que eu pensei em manter em toda a aula dele, dali para frente, na fase de aquecimento, 5 a 10 minutinhos de educativos para aprender a pular corda. E assim eram organizadas as aulas. Chegou esse cliente em determinado dia bravo, nervoso, irritadíssimo, assim. Ele treinava às 5h30, logo após sair do trabalho, e ele tinha, se eu não me engano, brigado com o chefe, enfim, tinha tido um problema no trabalho dele. E ele chegou pro treino, e como ele sabia já que eu ia passar algum educativo com a corda, ele tinha a cordinha dele, já tirou a cordinha dele da mochilinha e tal, veio irritadíssimo. Naquele mesmo momento, com os conceitos da periodização inversa na minha mente, eu mudei na hora. Eu tirei essa proposta da corda e segui com um treino mais confortável para ele. Por quê, gente? Porque eu entendi que era um desafio mental para ele aprender a pular corda. E um tanto quanto frustrante, eu vinha avaliando isso. Era muito difícil e ele se sentia muito frustrado por não ter conseguido ainda. E eu entregar isso para ele naquele momento, naquele dia que ele estava, vamos dizer assim, frustrado com a vida, era péssimo. Então eu alternei o treino dele, trouxe o treino dele para um treino muito mais confortável
numa zona de movimentos que ele conseguia realizar bem, de coisas que ele sabia fazer, de que ele ia muito bem para ele se sentir bem. E eu ainda estimulei um pouco do efeito EPOC no final do treino dele para aumentar a produção de serotonina, noradrenalina, irisina e dar prazer para ele no treino. Ele amou aquela aula. Terminou a aula, assim, ó, não trabalhamos nenhum dos objetivos reais da vida dele, nenhum. Mas a gente teve aquele cuidado para com ele, para com o estado mental que ele estava vivendo no momento. Meu, terminou a aula, ele apertou minha mão, me deu um abraço, falou: Leandro, obrigado por esse treino. Meu Deus, que bom que eu vim. Eu não viria hoje, mas que bom que eu vim. É isso que a periodização inversa vai fazer com seus clientes. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso projeto agora. Como nós começamos isso, gente? Entendendo esse primeiro conceito. Eu vou olhar para todo o histórico de aulas que o meu cliente tem, eu vou organizar somente a próxima aula. Tendo em vista que essa próxima aula que eu já montei previamente, antes de esse cliente chegar, ela pode ser ajustável. Ela deve ser ajustável. Então, nossa primeira rotina do dia, e eu digo que essa rotina ela pode acontecer na noite anterior ou na manhã do mesmo dia, cada pessoa funciona de um jeito. Eu falo que eu gostava, quando eu estava atuando na área de treino, muito de organizar isso pela manhã, mas eu tenho colegas e colaboradores da Axon que adoram montar uma programação de treino na noite anterior para dormir tranquilo, sem se preocupar. Mas basicamente você vai olhar para todos os clientes que você tem para atender naquele dia, seja na noitinha, no encerramento do teu dia de trabalho ou na manhã, no início do teu dia de trabalho. Vai olhar lá, você tem 6 clientes para atender ao longo daquele dia, você vai olhar para os 6 clientes, vai sentar e vai montar os 6 próximos treinos. Para fazer isso acontecer, você vai olhar para o histórico de treino anteriores daquele cliente. Então você vai ter na nossa planilha, que você terá acesso na última aula do curso, você vai ter todo o histórico dos últimos treinos, informações, observações, você vai dar uma olhada breve para isso e vai organizar o próximo treino do aluno. Esse é o primeiro passo. E você vai ter aqueles 6 treinos dos 6 alunos que você vai atender no dia com você no teu celular. Após o encerramento dessa jornada, você vai para o teu dia de trabalho e nós temos, então, uma anamnese diária. São perguntas leves, básicas, simples, mas que tentam entender como é que o aluno está naquele dia e como foi a última aula. Nós gostamos de fazer essa anamnese do treino seguinte, somente no treino, do treino anterior, somente no treino seguinte, porque muitas das informações pertinentes o aluno não está sentindo na hora. Ele pode ter uma dor muscular muito grande 12 horas, 24 horas depois do treino, ou pode não ter tido dor muscular nenhum, não sentir resultado. Ele pode sentir dor numa articulação, pode sentir uma dor na lombar, que durante o treino não sentiu, mas ele sentiu depois. Então, usar dessa anamnese no início da aula do nosso aluno é muito importante. E a gente tem que estar pronto para fazer os ajustes necessários. Então a gente conversa com ele e enquanto ele vai para a fase de aquecimento, do início do treino dele, nós rapidamente olhamos para o esqueleto do treino que a gente propôs e fazemos ajustes, se for necessário, quando for necessário. A minha prática mostra que tem clientes que tem que fazer ajustes sempre, gente, que eles valem 10. É difícil de atender. Cada vez é uma dor, cada vez é um objetivo, cada vez é uma limitação. Uma noite não dormiu bem, outra noite dormiu demais, outra noite passou virado. É bem desafiador. Outros clientes, raramente são necessários fazer ajustes. São pessoas mais disciplinadas, mais centradas e que chegam, não, é isso aí, o treino está na medida, está tudo certo, tudo ok, vamos seguir assim. Mas a habilidade de fazer ajustes na hora para o treino do aluno, ela é aprimorada conforme você ganha experiência. Então é muito importante que após esse curso você possa colocar isso em prática e talvez os ajustes não fiquem tão bons de início. Talvez você não tenha tanta destreza para fazer isso rapidamente, mas não deixe de fazer. Vá fazendo o melhor que você pode, o melhor que você pode, o melhor que você pode, diariamente, até que
os ajustes dos treinos fiquem adequados. E nunca se esqueça, ajustar os treinos é muito importante, porque o treino se molda ao aluno e não o aluno ao treino. Nós teremos uma aula, né, para falar só sobre isso, e depois dos ajustes, então você segue, né? Vamos lá, vamos retomar. Primeiro passo, programação de treinos dos alunos. Segundo passo, anamnese diária. A gente vai ensinar você quais perguntas fazer, quais não fazer, como organizar essas informações. Depois da anamnese diária, ajustes imediatos. Daí você vai para os ajustes que você tem que fazer ali para a hora, para aquele treino. Depois disso, vamos para a aula. A aula aconteceu. Não é sobre isso que a gente vai falar. Inclusive, você, treinador, pode ser personal de musculação, pode ser treinador de treinamento funcional, pode ser um instrutor de pilates que está me assistindo, porque realmente isso é aplicável para qualquer método. Então você segue para a tua aula, normalmente aquela aula que você programou e ajustou para aplicar. Ao final da aula, você faz um relatório dela. Então você volta para essa planilha e descreve algumas informações do que aconteceu. Cargas que o aluno usou naquela aula e observações sobre essas cargas. Então a gente vai discorrer muito sobre isso, mas basicamente, você preparou para o aluno, né, fazer o agachamento e o personal record dele, né, a carga máxima do agachamento desse aluno é de 80 quilos, e você tinha programado 60, mas na verdade ele fez com 55, porque o 60 não estava legal, ele estava sentindo dor muscular já ao chegar a treinar, porque tinha feito uma caminhada longa no final de semana e ainda estava com dor. Dei um exemplo. Daí você vai descrever isso. Você, o aluno tinha feito exagerado numa caminhada no final de semana, estava com um pouco de dor, então eu reduzi a carga para 50 quilos do agachamento. Você vai colocando essas observações, né? O aluno não concluiu, o aluno roubou nas repetições, o aluno foi leve demais o treino do aluno. Qualquer informação pertinente você vai descrever nesse relatório. E a gente vai falar bastante dele numa aula específica sobre. E além disso, nós temos a estruturação de objetivos, que particularmente eu gosto de fazer a cada 30 treinos, mas ela pode acontecer de acordo com a tua realidade aí, né? A cada 50 treinos, a cada 10 treinos, a cada 20 treinos, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, que é realmente ter uma conversa um pouco mais profunda. É como uma anamnese, porém é uma anamnese mais profunda, diferente da diária, onde você vai entender realmente como é que foram os últimos treinos do aluno. Então você não vai olhar necessariamente para as questões mais intrínsecas, não só, vai olhar também, mas você vai olhar para as questões intrínsecas a partir do treinamento. Basicamente, a tua conversa com o teu aluno vai ser: como você se sentiu nessas 30 aulas? E você vai tentar entender se a intensidade está ajustada, se as adaptações estão ajustadas, se os resultados estão de acordo com o esperado. Nesse momento, você vai conseguir compreender se os objetivos mudaram ou não. E por que é muito importante essa estruturação de objetivos e reestruturação periódica de objetivos e, enfim, de necessidades, limitações, demandas do cliente? Porque muita gente não comunica. Muita gente na anamnese diária fala pouco ou não fala. E quando o cliente fala muito, é bom, é fácil, essa reestruturação de objetivos, ela fica até, você nem precisa perguntar para a pessoa, você já sabe, você consegue fazer sem conversar com o cliente. Mas quando o cliente fala pouco, é muito legal fazer essa reestruturação. E nós passaremos muitas estratégias para vocês fazerem isso de maneira bem eficiente. Além disso, além desses passos, a gente vai ter uma aula, então, né, a gente vai ter uma aula sobre anamnese diária, ajustes imediatos, relatório de evolução, daí estruturação e reestruturação de objetivos e programação de treinos. Além disso, daí nós teremos um conteúdo específico sobre a rotina de trabalho, então como é que a gente junta tudo isso e aplica no dia a dia de trabalho. E a gente ainda vai ter as aulas auxiliares, que é o uso da nossa plataforma, né? Como você vai usar a planilha para organizar os treinos
descrever tudo que acontece com o cliente ali, como é que isso vai ser utilizado de maneira bem prática no teu celular, na palma da tua mão. E a gente ainda tem uma aula de encerramento, que é uma aula bônus, que a gente vai falar sobre as caixas de ferramenta de um treinador. E tenho certeza que é um fechamento especial. Então, gente, estamos introduzidos e preparados para o nosso conteúdo. Espero vocês na próxima aula. Vamos lá?